Olá pessoal, boa noite, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Quero dar as boas-vindas aos nossos alunos da FTRB na nossa Semana Teológica. Quero agradecer à FTRB pela alegria e o privilégio de nós podermos estar trabalhando com temas tão importantes para o contexto que nós estamos vivendo nos últimos dias, né? Eu diria até nos últimos anos. A gente vive não só no Brasil, mas de maneira geral uma tensão provocada pelo, acredito eu, tema da minha palestra, tema dessa nossa conversa de hoje, que é pensar as missões urbanas e as guerras culturais. Então, é um tema ácido, é um tema polêmico, e de antemão eu quero deixar claro que eu não vou esgotar o assunto, isso que eu tenho para passar para vocês são questões introdutórias acerca do assunto a nível de esclarecimento. Entretanto, eu acredito que vai ajudá-los bastante a compreender o seu contexto, e a gente sabe da importância de nós compreendermos o contexto para chegarmos a conclusões evidentes e conclusões equivalentes ao que nós temos vivido na realidade. Então é com muita alegria que nós da FTRB estamos proporcionando para vocês essa semana teológica, trabalhando temas tão significativos para o nosso contexto, tão atuais. Ontem o professor Ebert já trabalhou com vocês alguns conceitos voltados para a ideia de missão urbana, e hoje eu vou trabalhar com vocês a relação dessa missão urbana com as guerras culturais, como a gente pode pensar em missão, qual seria o papel do missionário cristão, da igreja, dentro de um contexto de guerras culturais. Então, esse é o tema que eu vou estar trabalhando e tratando com vocês, e espero que seja proveitoso para todos, né? Para todos que estão assistindo agora e para aqueles que irão assistir posteriormente essa conversa, né? Que a gente está falando sobre esse assunto tão importante. Então vamos começar, missões urbanas e as guerras culturais. E eu gostaria de propor que a gente começasse com algumas perguntas. Por exemplo, do que falamos quando falamos de guerras culturais? Qual é o sentido desse conceito? E a que eventos e processos a gente faz referência com o uso do termo guerra cultural ou guerras culturais? Então, responder a essa questão implica, inicialmente, saber quando surgiu o conceito e determinar as condições ali responsáveis pela sua emergência. Nós não vamos gastar muito tempo ou investir muito tempo na história desse conceito, mas a nível introdutório e conceitual é importante nós entendermos que esse conceito de guerra cultural ele tem um início, de acordo com alguns teóricos, bem documentado. Ele surge com um livro do James Hunter, que traduzindo para o português seria guerra cultural mesmo, né? E esse conceito ele surge então com esse livro que está discutindo sobre alguns eventos, discutindo sobre o contexto de crescimento da secularização, que está se opondo a um padrão de vida mais conservador e assim por diante. Então, o sentido imediato do conceito é a existência de conflitos morais. Então, quando a gente pensa em guerras culturais, a gente está falando de uma batalha que é travada no campo da moralidade, de conceitos morais, de princípios morais, de percepção da realidade e assim por diante. Então, Hunter ele vai destacar as disputas na época, ali, o livro é de 1991, ele vai destacar as guerras que giram em torno da questão do aborto, da posição da mulher na família, e não só na família, na sociedade, as questões voltadas para a sexualidade, as questões voltadas ao direito das populações de minorias, o LGBTQI+, ao financiamento público de projetos culturais e expansões artísticas, a separação entre igreja e Estado, o multiculturalismo, as cotas para as minorias nas universidades, enfim, ele trabalha com essas questões voltadas para a questão de identidade de gênero e o conflito que gira em torno disso. Então, a saber, nós estamos falando de um conflito moral, de um conflito de narrativas, de um conflito de leitura da realidade. Em tese, a gente poderia falar de um conflito no campo da linguagem. É um conflito que acontece no campo da linguagem. E como você vai ver, a linguagem ela é muito importante no que tange a compreensão dessa guerra cultural. É uma guerra entre narrativas que se propõem a explicar a realidade, se propõem a ler a realidade da maneira adequada.
Então nós temos a expansão de uma narrativa que é a do secularismo, e nós temos a resistência de uma outra narrativa que é a conservadora, e nesse embate está acontecendo o que nós estamos chamando, que a história está chamando aqui de guerra cultural. Mas é importante nós entendermos que esse conflito, então, ele acontece no campo da linguagem. Mas por que ele acontece no campo da linguagem? Bom, algumas coisas preliminares precisam, então, ser ditas para a gente aqui. É importante nós entendermos que o intelecto humano, desde os primórdios da existência da espécie humana, só funciona devido à nossa capacidade de percepção do real. Então, o meu intelecto, ele vai funcionar de acordo com a capacidade que eu tenho de apreender as coisas que estão à minha volta e fazer a leitura desses objetos que estão à minha volta da maneira adequada. Por exemplo, Aristóteles, um filósofo grego conhecido, ele estava convicto de que nada está na mente humana sem que antes tenha passado pelos sentidos, pelos 5 sentidos. Portanto, para ele, perceber os objetos do mundo é condição sine qua non para que haja a atividade mental da qual nós a conhecemos, tal qual nós a conhecemos na atualidade. Então, os nossos sentidos, eles iriam nos dar as informações da realidade, e a partir dessas informações, desses signos, desses símbolos, nós construiríamos, a partir do pensamento, estruturas de sentido para a realidade que explicariam a realidade, né? Então, a gente entenderia dessa maneira aí aquilo que Aristóteles está fazendo e está falando. Então, dessa maneira, nós evidenciamos que a percepção está em primeiro plano no aprendizado e antecede a qualquer pensamento, pois o mesmo só irá surgir a posteriori, ou seja, um pensamento só é construído depois que ele recebe informações dos nossos sentidos. Então, para construir um pensamento, eu preciso primeiro perceber a minha realidade. E percebendo a minha realidade, através dos meus sentidos, eu tenho condição de construir um pensamento. E eu construo esse pensamento e apreendo a minha realidade a partir da linguagem. Eu dou nome às coisas. Eu construo frases que dão sentido às coisas. E é por isso que o âmago, o lugar geralmente onde acontece essa guerra cultural, de acordo com muitos teóricos, é o lugar da linguagem, é um campo da linguagem. Aristóteles, por exemplo, vai mais fundo e afirma que os humanos, além de serem seres racionais, são também seres fantásticos, ou seja, fazem uso da fantasia. A fantasia, segundo ele, é a composição de 2 outras faculdades da mente, que seriam a memória e a imaginação. Então, sem memória e imaginação, nós não teríamos condições de apreender adequadamente a realidade através dos sentidos e construir, então, um entendimento do que seria o real, para a partir desse entendimento explicá-lo, entendê-lo e estruturá-lo, tá ok? Então é por meio delas, da memória e da imaginação, de acordo com Aristóteles, que registramos as impressões oriundas do mundo físico, sendo possível à pessoa normal acessar essas imagens quando quiser. Então, a mente possui a capacidade de simplificar e estabilizar tudo aquilo que os sentidos captam e os aglutinam, ela vai condensá-los em símbolos que só então poderão ser manipulados pelo raciocínio de forma lógica e conceitual. Então, a gente entende aqui que existe toda uma construção de realidade, de sentido, que vai levar em consideração os nossos sentidos, a nossa linguagem, a nossa percepção do real, para a partir de então nós construirmos uma narrativa que propõe a descrição verdadeira dessa realidade. Então, quando a gente pensa em guerra cultural, a gente está falando de guerras de algumas narrativas conservadoras e narrativas secularizadas. Agora, como essas narrativas são construídas, gente? Essas narrativas são construídas, então, a partir dos sentidos, como a gente percebe a realidade, como a gente organiza esses objetos, esses símbolos na nossa mente para construir essa narrativa de explicação do real. Então, a guerra cultural é uma guerra de narrativas, é uma guerra de explicações da realidade. É uma guerra de explicações do real, do que está à nossa volta, do que é o ser humano, de como viver melhor dentro de uma sociedade, do que é justiça e assim por diante. Então é muito importante a gente entender isso. Então, a cultura humana, de maneira geral e abrangente, ela é construída sobre um universo imaginativo complexo e sobremaneira denso de imagens, conceitos,
símbolos e valores, e sem os quais seria impossível para uma civilização realizar quaisquer tipos de progresso em qualquer área, uma vez que toda e qualquer comunicação só é eficaz quando se adequa aos diversos contextos, ou seja, toda e qualquer comunicação tem que estar adequada ao contexto em que ela está vivenciada, ao contexto em que ela pertence. Então, para eu comunicar uma narrativa, para que a minha narrativa faça sentido, ela tem que se adequar ao contexto em que eu vivo. E isso fala de linguagem, fala de valores, fala de valores morais, de ética, de justiça, de senso de beleza, de senso de verdade. E tudo isso está imbricado dentro das culturas. E tudo isso foi construído dentro das culturas a partir de narrativas. E uma guerra cultural, então, propõe a desconstrução de uma narrativa, que é uma percepção da realidade, para a aquisição e apropriação de outra descrição da realidade que se aproximaria mais do que de fato seria real. E toda civilização é construída a partir desse sistema complexo, que envolve os sentidos, que envolve signos, imagens, símbolos, construção de uma linguagem que explique essa realidade e tenha condições de comunicar essa realidade às outras pessoas, aos ouvintes, através dos vários meios de comunicação, através dos vários meios e dos recursos existentes para que essas pessoas tenham acesso a essas informações e a partir delas vão construindo então uma outra leitura da realidade, tá? Então a linguagem é a cultura humana por excelência, tá? Então a gente entende que a linguagem é a única forma de se fazer cultura, porque é a partir da linguagem que a gente dá sentido para as coisas, e a linguagem, então, ela é, por excelência, a cultura humana. Então, se a cultura é construída a partir da linguagem, a linguagem também, em alguma medida, é a cultura humana. Então, a guerra cultural é uma guerra de narrativas morais, de narrativas que tentam explicar a realidade, de narrativas que leem o real e a realidade de maneiras distintas, de maneiras diferentes, e propõem uma mudança. Mas não uma mudança sem embate, não uma mudança sem conflito. Para que essas mudanças sejam reais, é preciso descredibilizar, descaracterizar a outra narrativa, mostrar os pontos frágeis da outra narrativa. Então a guerra cultural hoje entre conservadorismo e secularismo vive em função de demonstrar que as narrativas a qual eles estão combatendo são equivocadas e não equivaleriam adequadamente à leitura do real. Então a linguagem, ela é a cultura humana, então, por excelência. E quando a gente usa o termo guerra, é importante a gente entender o que a gente está dizendo com isso, porque uma guerra, gente, se caracteriza pelo fato de que as partes beligerantes procuram atacar-se mutuamente até que seja possível a uma delas neutralizar as ações do inimigo, de modo que reste apenas um lado capaz de conduzir os acontecimentos até o fim, atingindo seu objetivo estratégico e sobrepondo-se em força sobre as demais. Então o objetivo de uma narrativa numa guerra cultural é sobrepor a outra narrativa, é mostrar que ela não teria valor adequado. Então, nesse conflito de narrativas, que é um conflito cultural, a gente tem envolvido dentro desse contexto de conflito várias instâncias da realidade, instituições da realidade, que têm muita força para construir a linguagem, para construir uma narrativa, para construir um imaginário nas pessoas. Então, no meio dessas lutas, a gente vai sempre perceber que estão envolvidas os aspectos religiosos, igrejas, estão envolvidas instituições ligadas aos direitos humanos, instituições ligadas ao ensino, universidades e coisas nesse sentido, porque são instituições, gente, que têm poder para construir e determinar o real, para dizer o que é o real, para mostrar o que é o real, tá? Então, enquanto se trata de uma guerra cultural, vencerá aquele que conseguir neutralizar a cultura do inimigo. E isso só é possível quando se substitui uma cultura por outra que seja capaz de cumprir com o papel de fecundar a memória e a imaginação das pessoas por meio de novos símbolos, novos conceitos e novos valores, de tal modo que consiga manter a coesão e as relações sociais, garantindo a unidade dos processos históricos. Ou seja, a guerra cultural vai ser vencida por quem propor uma narrativa que dê conta da realidade, que explique a realidade, que dê um rumo para a realidade, que dê um rumo para a história e que ressignifique termos que outrora eram defendidos e entendidos a partir de uma outra narrativa. Então nós temos a introdução de novos valores, novos conceitos, novas percepções, novos axiomas a partir de uma outra cultura que sobrepõe uma cultura antiga, tá? Foi isso que aconteceu, por exemplo, com a cristandade.
O cristianismo, ele emerge como uma narrativa que muda toda a cultura do Ocidente, por exemplo, né? Então nós temos uma cultura no Ocidente profundamente influenciada pelo cristianismo, com seus valores, com seus conceitos, com seus princípios e assim por diante. E o secularismo, em grande medida, é uma tentativa de desconstruir essa cultura e fazer com que a população, na pós-modernidade, hipermodernidade, modernidade tardia, vai depender do conceito que você adequa aí, ela vai fazer com que essa sociedade abrace essa outra narrativa, essa outra cultura que está sendo proposta, mostrando que essa outra cultura que está sendo proposta está mais adequada à realidade em que as pessoas elas estão vivendo, tá? Então a cultura ocidental ela está sob o ataque de incontáveis inimigos e em inúmeras frentes de batalha por meio do controle da linguagem, da subversão de conceitos fundamentais. E aqui a gente pode pensar em alguns conceitos que estão sendo mudados, que são muito evidentes e claros para você que consegue rapidamente abrir a internet, abrir o Instagram ou ver um jornal e perceber que esses conceitos estão sendo alterados, né? O conceito de família, por exemplo, o conceito de família conservador e tradicional, com um homem, uma mulher e filhos, ele está sendo transformado e está sendo mudado. Essa é a proposta da narrativa secularista. Conceitos relacionados à pátria, a nacionalismo, conceitos relacionados à religião, ou seja, tudo isso vai estar sendo remodelado, conceitos relacionados à identidade do indivíduo, conceitos relacionados à sexualidade, enfim, tudo isso está sendo remodelado no imaginário das pessoas, no imaginário coletivo, e em grande medida isso é feito sem que a sociedade perceba o que está acontecendo, e ela acaba se apropriando pouco a pouco desses novos conceitos, principalmente as pessoas que nascem já dentro dessa cultura que está sendo construída, porque a priori é o que elas têm, é o que elas sabem, né? É o conceito secularista do que seria família, do que seria homem, do que seria mulher, do que seria a religião, do que seriam os valores morais, quais seriam os princípios éticos para julgarem esses valores morais. Então tudo isso vai sendo transformado e vai sendo mudado à medida que essa guerra cultural ela está em ascensão, e a mente coletiva ela não tem muito critério para isso, ela vai absorvendo isso que vai sendo disseminado através de vários recursos, né, que se utiliza nesse conflito de guerras culturais. Entre eles, e talvez os mais poderosos, sejam a mídia, os filmes, as novelas e assim por diante. Então isso vai mudando os costumes, vai mudando os valores da civilização e da sociedade. E a gente percebe que hoje, por exemplo, no Brasil, existe um conflito latente, né? Que é o conflito do conservadorismo, de uma área mais conservadora com uma área mais de esquerda, com uma área que tem uma percepção da realidade mais secularizada, de um progressismo que vem ganhando muita força, dando voz às minorias, que entendem a partir de sua narrativa que família deve ter outra conotação, identidade deve ter outra conotação, e assim por diante. Então a gente tem aí alteração de valores, costumes, de conceitos que eram outrora muito profundos e enraizados dentro da cultura e que são mudados e estão sendo transformados, né? Então é uma guerra cultural, é uma guerra moral, é uma guerra que está impregnada aí dentro dos contextos em que a gente está vivendo. Então a maneira como as pessoas acabam se expressando dentro desse contexto vai revelar qual tipo de narrativa ela está sujeita. Em outras palavras, a maneira como a pessoa se expressa, como a pessoa demonstra os seus valores, vai mostrar de qual lado ela tem sido mais afetada nessa guerra cultural. Ou seja, o que está construindo a mentalidade ou a visão de mundo dessa pessoa. Então, a partir disso, a partir do discurso, a partir da fala, por isso a linguagem é tão importante, a gente consegue perceber de que lado dessa guerra cultural essas pessoas estão. Agora, nós percebemos um problema aí, né? Porque essa guerra cultural ela é travada de forma profunda. Ela acontece na mente, no campo da linguagem, no campo da imaginação.
ela acontece de dentro para fora, ou seja, a gente recebe essa leitura e essa narrativa de fora, nossa mente organiza todas essas informações que nós adquirimos através dos nossos sentidos e passa a fazer uma análise da sociedade a nível de adequação. Não, isso parece ser mais adequado com o que eu estou vivendo, isso parece ser menos adequado, isso faz mais sentido, isso faz menos sentido. Então, muda radicalmente os valores e aquilo que as pessoas têm como crença última no coração. Então, existe um envolvimento afetivo com a narrativa. Então, um compromisso religioso com a narrativa. Dessa forma, as pessoas que abraçam uma narrativa, elas estão dispostas a fazerem o que for necessário para que essa narrativa ela ganhe força e ela se torne a narrativa de um país, a narrativa de uma população. Entretanto, a gente consegue observar esse problema que eu estou falando, na verdade, que é perceber que essa guerra cultural, ela adentra em todas as instâncias da realidade, dentre elas na instância política. E um dos grandes problemas é que a política agora passa a ser palco dessas pautas de guerras, de guerras culturais, de narrativas, e deixa de tratar de assuntos que são extremamente importantes para a própria sociedade. Então, enquanto as pessoas estão discutindo questões morais, por exemplo, não se tem na atualidade, talvez, um projeto bem definido para a economia, para a saúde, que são questões importantíssimas para a manutenção da nossa sociedade. Então, as guerras culturais no contexto em que nós estamos vivendo da política, elas têm sido danosas, porque elas têm mascarado problemas muito mais sérios dentro da estrutura da sociedade, levando em consideração o papel da política. Tá? Não que a política não tenha espaço para discussões de guerras culturais, tem. Mas o que nós estamos vendo acontecer é que esses discursos, essa guerra moral, essa guerra de narrativas, está sobrepujando aquilo que deveria ser uma condição sine qua non para toda a sociedade, que é a promoção de justiça, de saúde, de educação. Eu sei que elas estão correlacionadas, mas, em contrapartida, a guerra cultural em que nós estamos vivendo hoje está encobrindo problemas seríssimos, ao ponto de nós conseguirmos perceber, por exemplo, que dentro de grande parte do discurso político, na realidade, está a pauta da guerra narrativa e não pautas que deveriam ser pautas da política, como educação, economia, qual projeto que se tem para isso ou para aquilo. Então esse é o contexto em que a gente vive, um contexto em que a guerra cultural tem tanta força que ela está engolindo os outros campos da realidade. Não que não seja importante, é importante nós nos apropriarmos de uma narrativa adequada da realidade, para que conduza os nossos passos aqui. Mas ela não pode engolir o campo da política, por exemplo, ou o campo de qualquer outra área da realidade. Mas é o que nós estamos vivendo, né? É o que nós estamos experimentando nos nossos dias, tá? São conflitos culturais, conflitos de narrativas que estão sobrepondo questões muito importantes para a sociedade nos nossos dias. É importante lembrar que tanto os movimentos conservadores quanto os movimentos progressistas, eles possuem uma narrativa, tá, que explica a realidade. O que nós devemos avaliar é qual dessas narrativas se adequam de maneira mais próxima do real, né? Qual delas está no campo aí do inalcançável, ou seja, faz todo sentido na mente, mas na prática não funciona, e qual delas então traria uma condição de vida, uma leitura da realidade, uma condição existencial melhor para as pessoas, para que elas pudessem se relacionar com a realidade de uma maneira mais verdadeira, de uma maneira mais real, de uma maneira mais vívida, né? Então essa é uma condição aí que a gente tem que pensar nisso. Mas se você pensa, por exemplo, na narrativa revolucionária, eles trabalham com alguns conceitos que estão impregnados no nosso cotidiano e que hoje a gente tem que falar sobre isso, né? Seja para combater a maneira como eles entendem isso, ou seja para afirmar a maneira como nós entendemos isso, seja de que ala a pessoa estiver, né? A gente pensa hoje em justiça social, luta de classe, igualdade de gênero, minorias oprimidas, sociedade patriarcal, liberdade sexual, tudo isso faz parte dessa nova narrativa secularizada, tá? E a guerra cultural então gira em torno dessas questões, que para o conservadorismo é uma questão moral, tá? São questões morais, questões que estão voltadas para o campo da ética, mas que para os progressistas, para os secularizados, estão voltados a áreas mais importantes e fundamentais para o ser humano. Então é importante a gente perceber que essa guerra ela é real, é uma guerra de narrativas e é uma guerra que está influenciando a maneira como a gente faz política, a maneira como a gente lê a realidade, a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, a maneira como nós produzimos a cultura, como nós produzimos e fazemos arte,
está mudando e alterando a maneira como nós entendemos os valores morais, como a gente entende beleza, feiura, certo, errado, bom e mal. Então a guerra cultural ela faz isso, ela ressignifica a sociedade e a realidade, é o que nós estamos vivendo na sociedade. Ou seja, nós vivemos num contexto de guerras de conceitos, de guerras de narrativas, de guerras de leitura da realidade que são diferentes, né? Isso é importante. E dentro dessa guerra, para vencer os inimigos, então é preciso combater no campo estratégico de maior impacto psicológico. Ou seja, é preciso usar as armas adequadas para que se fortaleça uma cultura. Então, para se vencer essa guerra, você a vence no campo da linguagem. Então, é preciso produzir uma cosmovisão, uma leitura de realidade que se adeque, então, dentro dessa narrativa e mostrar que a outra narrativa não dá conta da realidade. É o que o Francis Schaeffer vai chamar de pré-evangelismo, né? Então essa guerra ela tem que ser travada no local certo, tá? Num local estratégico. Essa guerra ela não é ganha no grito, tá? Essa guerra ela precisa ser ganha através da demonstração das fragilidades da outra narrativa com relação à própria leitura da realidade e mostrando a adequação dessa narrativa que se abraça à própria leitura e adequação com a realidade, tá? Então, o aparato linguístico ele é muito importante nessa guerra, tá? Os conceitos, os símbolos, a mente, a imaginação, tudo isso na construção dessa narrativa é muito importante. A gente tem a língua nacional como uma ferramenta, um instrumento muito importante, a religião como um instrumento muito importante na construção dessas armas, dessa narrativa. A elite intelectual, por exemplo, que molda o pensamento, que dita os padrões de pensamento para muitas pessoas, e esses padrões de pensamento acabam sendo difundidos pelas mídias de comunicação em massa. Então, essas são armas das quais quem trava uma batalha, uma guerra cultural não pode se abster, né? Então é produção cultural, e isso acontece no campo da linguagem, tá? Então a linguagem, a língua, ela tem esse papel muito importante, né? Porque é através da linguagem que o ser humano consegue materializar suas ideias. Então a linguagem ela é muito importante. A religião ela também tem um papel muito importante e inegociável, porque a religião trabalha com o sentido da vida, né? Em busca do sentido. A religião trabalha com a perspectiva de purificação da alma e fazer com que o homem se encontre com Deus, que é a realidade última que daria sentido para ele. Então, seja a religião cristã dentro de uma narrativa conservadora, seja outras manifestações religiosas dentro do contexto progressista, nessa guerra cultural, eles vão fazer uso do elemento religioso, porque o elemento religioso tem muita força na construção de uma narrativa, na construção de uma maneira de se ler a realidade e dar sentido para ela. Então são armas inegociáveis, tá? Então a gente pode entender que uma guerra cultural não é simplesmente um conflito entre discursos ideológicos, gente. Não se trata de saber quem tem ou não tem razão argumentativa. A guerra cultural é a conquista total e absoluta do campo psicológico, imaginativo, intelectual e espiritual de um indivíduo e de uma sociedade, do coletivo. E somente por meio de uma elevada estrutura simbólica e artística que seja capaz de permear e preencher a alma humana nos seus mais profundos recônditos é que uma cultura se sobrepõe e absorve uma outra de menor valor simbólico para aquele indivíduo. Tá? Então a guerra cultural ela se dá dentro desse campo, não só dentro desse campo, tá, gente? É importante afirmar isso, né? A pesquisa que eu fiz aqui, os pesquisadores que eu consultei trabalham nessa perspectiva, mas como eu disse é só uma introdução. Então esse conceito de guerra cultural e como ele se estabelece tanto no Brasil quanto fora do Brasil, ele é bem mais amplo. Mas a nível introdutório eu acredito que isso é suficiente para a gente perceber que a gente está vivendo uma guerra cultural. Essa guerra cultural é uma guerra moral, mas não só moral, está para além de uma guerra moral, é uma guerra de narrativas, é uma guerra de ressignificações de termos, de sentidos, de valores, e essa batalha está sendo travada de uma maneira tão intensa e tão abrangente que está sobrepondo pautas extremamente importantes e áreas extremamente importantes para que a gente viva em sociedade, como por exemplo a política. Então coisas que são importantes para a política, como plano de governo, sistema econômico, sistema educacional, sistema de saúde, estão sendo suplantados por narrativas ou pautas morais. Então a gente tem que ter senso crítico para perceber essas questões,
perceber que não tem como fugir da guerra cultural, é uma realidade estabelecida, mas perceber que ela está ganhando uma proporção muitas vezes que ela não deveria, né? Mas esse é o contexto, essa é a realidade em que nós vivemos. E dentro desse contexto, e aqui eu volto agora à questão para a missão urbana, dentro desse contexto eu acredito que tem algumas coisas que o missionário urbano, que a igreja no contexto urbano deve observar como seu papel, como sua função, né? Então eu acredito que existem pelo menos 3 papéis que o missionário urbano, que a igreja no contexto urbano, que o cristão em contextos urbanos, ele precisa desempenhar. E esses 3 papéis, eles são extremamente importantes na resposta do que fazer. O que a gente vai fazer então dentro deste contexto de guerras culturais? A gente vai abraçar um lado nessa guerra cultural, a gente vai entrar nessa guerra cultural e vai funcionar de acordo com os moldes ou os padrões ou os princípios estabelecidos nessa guerra? Será que o nosso papel é escolher apenas um lado e a partir da escolha desse lado combater o outro lado e se trata disso, o papel do cristão dentro de uma sociedade que vive uma guerra cultural? Eu acredito que não. Tanto olhando para as escrituras como para a própria história da cristandade, eu acredito que a igreja, o missionário cristão em contextos urbanos, ele possui pelo menos 3 papéis. O primeiro deles é o papel profético. Então, tanto a igreja quanto o cristão, ele possui o papel de denunciar toda e qualquer cultura desumanizadora, ou seja, cultura diabólica. Todo cristão, toda a igreja precisa revelar essas estruturas de realidade caída e os seus futuros resultados. Então, toda a igreja, todo o missionário urbano, ele precisa desempenhar esse papel profético de mostrar a injustiça. A injustiça que é percebida seja na narrativa conservadora ou seja na narrativa mais progressista, secularizada. Então é papel do cristão mostrar os pontos frágeis de toda e qualquer narrativa que não se adequa à própria narrativa bíblica, a narrativa de Deus. É papel profético da igreja e do missionário cristão mostrar e denunciar quando qualquer narrativa se apropria de elementos da fé, se apropria de elementos da palavra de Deus para corroborar com uma narrativa que é contrária à própria narrativa de Deus, à própria história de Deus, à própria história contada e escrita por Deus, a própria descrição da realidade do próprio Deus. Então todo missionário urbano, todo cristão, toda a igreja em contexto urbano, e não só em urbano, mas a gente está tratando aqui do contexto urbano, precisa denunciar toda e qualquer cultura diabólica, cultura desumanizadora, porque o que o pecado faz é desumanizar o ser humano, gente. Tá? Então, é papel da igreja, é papel do missionário dentro de um contexto urbano denunciar toda e qualquer estrutura desumanizadora da realidade e suplantar toda a cultura de pecado, toda a cultura adâmica. Então, seja de que lado for. Então, é papel, tá? É papel profético da igreja aí. A gente teria um segundo papel que eu estou chamando aqui de papel apologético. E o que seria o papel apologético da igreja ou do missionário nas regiões urbanas? O papel apologético trabalha com a revelação de uma narrativa, ou seja, o papel apologético revela que a narrativa cristã dá uma descrição verdadeira da realidade. Ou seja, o papel apologético é mostrar que as outras narrativas que estão tentando suplantar a narrativa cristã, elas não dão conta da realidade, que a melhor explicação da realidade, a apreensão, a partir da apreensão dos sentidos e tudo, a melhor explicação da realidade é a explicação que provém da narrativa cristã. E esse é o nosso papel apologético, é mostrar a fragilidade que existe nessa outra narrativa. É mostrar que ela não se sustenta, que ela não dá conta na prática de sustentar a condição humana, a vida humana, os anseios humanos, a vida em sociedade, a justiça, a beleza e a verdade. Então esse é o papel apologético do ser humano. E nós temos aí também um terceiro papel, que é o papel evangelístico. O que é o papel evangelístico? O papel evangelístico é o próximo passo, gente. É apresentar uma possibilidade de vida que corresponda aos anseios da alma humana. Então depois que eu desconstruo uma narrativa mostrando que ela não equivale à realidade, que na verdade as propostas de mudança de valores, de termos, de conceitos e de instituições estabelecidas por essa outra narrativa, elas na verdade são frágeis e o caminho em que ela vai levar o ser humano é trágico, é a ruína, é o vazio completo, é a falta de sentido completo. Depois que eu faço isso no sistema apologético, eu tenho que dar uma resposta. Então, o que eu vou fazer? Qual é a narrativa?
Como eu devo, então, encontrar o sentido para a minha vida? Como a gente deve viver em sociedade? E é aí que o papel evangelístico aparece. Nós apresentamos o evangelho do reino de Deus. Uma proposta de Jesus para a vida, para a leitura e relação com a realidade. Leitura da realidade e um relacionamento com ela que seja equivalente, que seja verdadeiro, que seja permeado de beleza, de justiça, de bondade, de verdade. Então, a pregação do evangelho não fala apenas da salvação da alma da pessoa. A pregação do evangelho do reino fala de uma condição existencial estabelecida hoje, fala de uma realidade que já é possível ser acessada, ainda não na sua totalidade, mas acessada de maneira que pode nos fazer já experimentar em alguma medida o que iremos experimentar na Nova Jerusalém. Então, esses seriam alguns dos papéis que o missionário urbano e que a igreja dentro de contextos urbanos precisaria assumir dentro desses contextos de guerras culturais. Percebam, a guerra cultural a gente está dando respostas. Uma narrativa está dando uma resposta. O que é a realidade? O que é a verdade? Como eu devo me comportar? Como eu devo dar valor às coisas? Como eu devo viver em sociedade? Qual é o sentido último da vida? Existe alguma coisa além da vida que eu vivo? As narrativas propõem a responder essas questões. O que é família? Quem eu sou? Existe um Deus? Se existe, quem é esse Deus? Ou seja, a narrativa cristã, a metanarrativa cristã, ela tem resposta para todas essas questões. E nós cremos que são as respostas mais adequadas aos anseios humanos. E que não é apenas uma resposta no campo intelectual, é uma resposta existencial. Então nós que estamos em contextos urbanos precisamos compreender o nosso contexto, ou seja, precisamos entender, estamos vivendo uma guerra cultural. Nós estamos vivendo uma guerra de narrativas. Nós estamos vivendo um conflito real. E dentro desse conflito real, que na verdade é uma busca por respostas, qual é a melhor resposta para a realidade que a gente vive? Nós damos uma resposta, que é o Evangelho do Reino, que é a metanarrativa cristã. Tá? Então, antes de abraçar qualquer narrativa, nós temos que entender que temos uma narrativa. E a nossa narrativa é a narrativa cristã da realidade pautada e fundamentada nas Escrituras. Tá? Então nós tiramos das Escrituras todos os princípios de interpretação da realidade. Nós tiramos das Escrituras todos os nossos princípios que nos fazem construir os nossos valores morais, que nos fazem fazer uso da ética para julgar se esses valores estão mais próximos dos valores do reino ou não. Então nós precisamos compreender que é extremamente importante o papel do cristão dentro dessas estruturas de realidade que estão sendo bombardeadas por essas guerras de narrativas, por essas guerras culturais. Então a gente precisa assumir esse papel, assumir essas funções e desempenhar as nossas responsabilidades nos contextos onde nós estamos, gente, tá? Então você não precisa ser necessariamente um político, necessariamente o dono de uma mídia social para que você implante uma mudança na mente das pessoas, tá? Você faz isso nos contextos em que você está, tá? A renovação da mente e que renova os contextos onde nós estamos, acontece desde a sua casa, do seu ambiente de trabalho, do seu ambiente de estudo, a ambientes mais complexos onde provavelmente Deus te levar, tá? Mas é importante nós termos consciência do contexto em que nós estamos vivendo, fazer exegese do nosso tempo, perceber quais são as disputas que estão em jogo, perceber quais são os anseios e as perguntas que estão sendo feitas e entendermos que nós temos um papel profético de denunciar toda injustiça, toda mentira, toda maldade, tudo que é desumanizador, tudo que faz parte da estrutura diabólica de realidade que o ser humano construiu sem Deus. É nosso papel denunciar isso. É nosso papel também revelar as fragilidades que existem nas outras narrativas e mostrar que a narrativa cristã ela dá conta dessas fragilidades que as outras narrativas não dão conta. E mostrar que existe uma resposta para esses anseios e essas perguntas. E essa resposta é encontrada no Evangelho do Reino de Deus. Então esses seriam pelo menos 3 papéis aí que nós devemos desempenhar nesse contexto de guerras culturais. Gente, eu espero que eu tenha sido claro. Espero que vocês tenham entendido a proposta dessa palestra hoje. É uma palestra, óbvio, que é construída a partir de outros artigos que eu li, de outros autores, tá? Então é uma introdução e você está completamente livre. Eu diria que teria até a responsabilidade de ampliar esse conceito, de ampliar aí a sua relação com essa temática tão importante e talvez desenvolver alguma coisa, um artigo científico, um trabalho, alguma coisa nesse sentido, para elucidar as pessoas do seu contexto com relação à nossa missão dentro dos contextos urbanos de guerras culturais.
Deus abençoe vocês, foi muito bom estar aqui com vocês e a gente se vê em breve, tá bom? Tchau, tchau, abraço, fica com Deus.